Você está pronto para sintonizar o além? O conteúdo deste podcast pode ser sensível para algumas pessoas e causar gatilhos emocionais. Ajeite seus fones de ouvido e se prepare para sintonizar o sobrenatural. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. E como sempre, a gente parado, e muita gente costuma dizer, né? Quando você tá parado, sem o que fazer, você escuta cada uma, né? E isso que a gente vai escutando, esses causos pra lá, causos pra cá. Um conta um caos interessante, outro conta outros menos interessantes. Mas a realidade é que são causos da estrada. São causos que eu ouço aos montes aí por essa estrada. E essa história eu escutei, fiquei analisando. E fiquei olhando para a pessoa que estava contando esse caos. Na verdade, ele não estava contando para mim. Ele estava contando para um outro pessoal que estava ali reunido naquela vendinha na beira da rua ali, eu sentado pro lado de fora, esperando para descarregar no mercado, numa cidade do interior do Paraná, no interior de São Paulo, e eu ali escutando eles conversando sobre esse caos. Porque tinha acabado de passar ali na vendinha um senhor, um andarilho, e pediu um café. E o rapaz, dono da vendinha, deu um copinho descartável cheio de café para ele, deu um pão. E esse senhor andarilho agradeceu e continuou andando. Aí começaram a conversar sobre esse povo que anda para lá, para cá, andarilho, né? E o dono da vendinha contando, falou, sempre passa esse pessoal por aqui. Quando eu tenho um café, sempre eu dou um pão, às vezes eu tenho leite, sempre eu não deixo de ajudar, porque a sina desse povo que anda pelo mundo aí a gente nunca sabe por que essas pessoas chegou a esse ponto. E não me custa nada a gente ajudar. Ele contando, né? E ele falando, mas também tem gente que passa aqui que a gente sabe que tá na vida aí porque é vagabundo, que não quer trabalhar. A gente nota de longe. Mas quando é uma pessoa que a gente vê que é necessitada, uma pessoa mais idosa, a gente vê que não é uma pessoa bagunceira, quando passa eu sempre ajudo. Sempre ajudo. E teve sempre gente passando aqui e eu sempre ajudei. Não me custa nada. Eu prestando atenção naquela prosa. E começaram a falar de andarilho, um caminhoneiro ali estava cheio de caminhoneiros, né? Porque, até mesmo porque tinha um todo ali, né? Era uma sombra. E o depósito do mercado que a gente ia descarregar era logo do outro lado da rua, então a gente ficava sentado ali. Porque em vez da gente ficar dentro do caminhão, calor danado, tava ali. Escutando uma prosa, escutando outra, tomando um refrigerante, outra hora comendo um salgadinho, e ali o rapaz contando. O pessoal fica tudo aqui. Fica aí, a hora que o rapaz chama, daqui dá pra ver, já, o pessoal vai lá, já descarrega. Então a vendinha dele ali era muito movimentada durante a parte da manhã principalmente, onde chega bastante caminhoneiro para descarregar. E essa prosa rolando lá, e conversando, e o povo falando de andarilho, e falando de gente na beira da estrada, de como as estradas estão cheias de gente que está andando sem rumo, e parece que cada vez está aumentando mais, e a conversa estava assim desse jeito. Até que a conversa se descambou para o lado que eu mais gosto, que é para o lado das assombrações, das visagens, das aparições, das assombrações, lado dos lobisomens, e cada um tem um jeito de contar e cada um conta uma história diferente. Eu tenho aqui, guardado aqui nos meus pensamentos, as histórias que não acabam nunca, porque sempre estou ouvindo mais. Um senhor contou que certa hora da noite, era época de quaresma, ele passando numa estrada abandonada, passando devagarzinho, porque estava muito pesado o caminhão, ele viu quando um vulto atravessou na frente do caminhão assim, entrou para dentro do mato.
um bichão assim de 4 pernas, assim, de 4 pés, passou como se fosse um cachorro grande, um lobo, e atravessou, mas ele fala, rapaz, eu nunca vi um cachorro daquele tamanho, não existe não, não existe não. E olha, era um lobisomem aquele que atravessou, viu? Era um lobisomem. E uns ouve, outros tiram sarro, outros faz piada, né? Até falaram pra ele, mas o senhor tava com sono. Não, era cedo da noite. Eu não tava com sono, não. A hora que aquele bicho atravessou na frente do meu caminhão, eu me deu um desespero assim, ó. Eu logo cheguei em casa, você sabe que aquela noite eu nem dormi, porque eu nunca vi falar, eu nunca vi uma assombração assim. Eu já vi falar, mas eu nunca tinha visto, mas aquele dia eu vi. Era o lobisomem, ele contando. E uns dando risada, outros contando, e aí a prosa parece que se estende. Aí outro já conta outro caos. Não, eu já vi lobisomem na beira da estrada. Ó, eu já vi que meu avô contar de lobisomem lá no sertão da Paraíba. Ó, o outro contava. Então cada um tem uma história para contar. E eu sempre prestando atenção. Quando a pessoa está contando um caos para mim, eu procuro ouvir aquelas pessoas que contam assim de maneira mais séria. Sabe, aquela coisa assim, como ele contar um fato que ele viveu de maneira mais séria, porque é aí que vem os melhores causos. E eu ali escutei bastante história, mas aquele dia eu estava cansadão, estava ali pro lado de fora, eu não entrei muito na prosa, eu só estava muito escutando. Aí o senhor dono da vendinha, ele saiu ali pro lado de fora do balcão, ali com a vassoura e varrendo e tal, e mexendo, e tinha uma geladeira dessa que tem a porta de vidro, e ele mexeu alguma coisa ali e a conversa rolando. E ele contou assim, olha, tinha uma menina que morava aqui para baixo, era uma menina, ela não era muito certa da cabeça, ela tinha problema. Ela tinha algum problema, que eu não sei o que é. Mas ela, todo dia cedo, ela vinha aqui, tomava um refrigerante. E eu até imaginava, né? Nossa, a menina, em vez de tomar um leite, um café, comer um pão, ela vem logo tomar um refrigerante. Aí depois os irmãos dela comentou comigo que o que ela gostava era aquilo ali. Então todo mundo ali da casa dela dava um dinheirinho ali para ela tomar um refrigerante. E muitas vezes ela passava ali, ela entrava, a geladeira ficava pro lado de fora do balcão, ela entrava, puxava ali, pegava o refrigerante, abria o refrigerante e saía bebendo. Mas o dono ali da vendinha, que já era antigo da cidade, conhecia a família da moça, dessa menina, conhecia o pessoal, tudo sabia que outra hora passava ali ou o irmão, ou o pai, ou alguém da família e pagava. Já era de costume. Muitas vezes ela tinha um dinheirinho na mão assim, ela apanhava em cima do balcão, às vezes faltava um pouco, às vezes passava um pouco. Sempre ela tinha um dinheirinho para comer, para tomar o refrigerante dela. E ela gostava demais. E essa menina, ela tinha um problema assim que ninguém descobria qual era o problema. A gente via de vez em quando o cara contando para mim. Encostava a ambulância ali da prefeitura, levava ela longe na cidade maior que tem perto. Esse pessoal que leva de prefeitura, que reúne ali os moradores que tem consulta em outra cidade, às vezes cata ali o povo e leva. E às vezes nós ia daqui, ó, encostava lá, era madrugadinha, muitas vezes cedo. Pegava ela, a mãe dela levava lá, passava o dia lá. Então essa era uma menina que sempre teve problema. Eu nunca sei, nunca perguntei, mas a gente sabia que ela tinha algum problema mental, algum problema. Outros já falaram que era um problema espiritual, sabe? Cada um tem um jeito de ver as coisas, né? Teve gente ali que contou, falou, não, essa menina aí, o problema dela é espiritual, é espiritual. Mas o dono da vendinha lá, ele falou, não, é problema de saúde. Tanto é que muitas vezes ela foi para o médico, muitas vezes a ambulância encostou ali para levar ela, e assim foi. Mas era sagrado. Todo dia cedo, pouquinho tempo depois dele abrir a vendinha, passava essa menina, vinha, pegava esse refrigerante, abria, às vezes colocava o dinheiro em cima do balcão, e às vezes não colocava nada, pegava refrigerante, abria e saía bebendo. Ele já sabia, não falava nada, né? Ele conhecia aquela menina, desde criança. Já era uma moça assim dos seus 20, 22 anos, e ele acompanhou aquela família, o crescimento dessa menina, ele conhecia a família dela desde muito tempo. E ele ficava incomodado, porque não é sadio a pessoa tomar
um refrigerante logo cedo, né? Mas enfim, era o que a menina fazia. Desde quando ele tem a venda ali, que essa menina está ali, ele está ali desde antes da menina nascer, que essa menina cresceu, que essa menina pegou esse costume, todo dia era assim. E ele abria venda todo dia. Sabe essas vendas de cidade pequena? Dessas que tá lá desde quando, você não sabe quando, mas sempre teve ali. Ele abria de segunda a segunda. E só fechava de noite. Porque muitas vezes o pessoal vinha da cidade, da roça, se reunia ali. E era o ganha-pão do homem da venda, do vendeiro, era ter a freguesia sempre ali. Então, era difícil ver fechada. A não ser de noite, altas horas da noite, fechada. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. E ele contando, pois é, rapaz, um dia eu tô aqui, eu abri esse bar e essa menina já tinha falecido, já fazia mais de uma semana. Até estranhei, né? Fiquei com dó, essa menina, né, que sofreu muito, a gente sabe do sofrimento dessa família. E essa menina morreu, ela faleceu, não sei do que, ele contando ali pra turma ali. Morava ali, ó, lá naquela casa ali, mostrou, apontou com o dedo assim a casa. Aquela casa daquele portão ali, ó. E daí ele dizendo que um dia ele abriu a venda logo cedo. Ele tá ali passando um pano no balcão. Quando de repente ele sente um frio assim do nada, sabe, esfriou, deu um arrepio nele, sentiu aquele frio. Ele viu certinho, na hora que essa porta da geladeira abriu, e um refrigerante daquele que a menina tomava caiu no chão. Como assim, alguém fosse pegar e não conseguiu segurar e derrubou no chão? E foi assim, a porta abriu, esse refrigerante caiu, a porta bateu, e ele ficou olhando assim, meio hipnotizado com aquilo, que ele nunca tinha visto uma coisa desse tipo. E ele não ligou o fato com a menina, e na hora ele sabe quando fala, não caiu a ficha dele? Ele foi lá, limpou, ficou pensativo naquilo, e daí na hora ele lembrou da menina, que era o refrigerante que ela mais bebia, o único que ela bebia. Ele ficou imaginando, meu pai do céu, a porta abriu, o refrigerante caiu no chão, a porta bateu, aí aquele frio que ele estava sentindo assim, que foi coisa de segundos assim, sumiu. Ele saiu lá fora, ele olhou assim, já era bem cedinho, não tinha ninguém na rua, não tinha nada. Ele foi lá, limpou os cacos de vidro, limpou o chão molhado ali e ficou pensativo. Ele ficou depois imaginando, mas será? Ele não era uma pessoa de crenças assim muito, sabe, aquela pessoa que acredita nesse tipo de coisa, mas naquilo ele ficou pensando. E passou o dia pensativo. Quando foi no outro dia, que ele abriu a venda de novo, ele imaginou, falou, vai acontecer de novo. Mas não aconteceu. Ele ficou olhando, e no outro dia a mesma coisa, e por tempo passou e nada aconteceu, foi só aquele dia. Um dia de domingo, logo cedo, estava tendo uma festividade na cidade, que essa vendinha dele era bem de pertinho assim de uma praça. Estava tendo uma festividade na cidade e vendeu muito daquele refrigerante, sabe? O pessoal estava lá naquela festividade, vinha na vendinha dele, comprava refrigerante, saía. Eu sei que naquele dia era cedo ainda da tarde, acabou todos os refrigerantes ali da cidade. E ele já se preocupou em colocar mais, foi lá, pegou engradado e colocou ali no pé da geladeira, 2, 3 engradados para começar a encher de novo. Aí ele tá enchendo com aquele refrigerante, aquela geladeira de novo, abastecendo aquela geladeira, quando do nada ele cata uma garrafa assim, aquela garrafa estoura na mão dele assim, ó. Ele solta a garrafa que faz aquele moaceiro no chão, ele viu naquela água, naquele refrigerante caído assim, como se fosse alguém pisando assim, saindo para fora do bar, como se fosse, sabe quando você pisa em alguma coisa, numa poça d'água, fica molhado assim?
e faz aquelas ondas assim no chão molhado, ele viu certinho saindo para fora. Não deixou rastro nem nada, mas ele teve a nítida impressão de alguém estar pisando naquele molhado do refrigerante assim, saindo para fora. Ele ficou impressionado com isso daí. Ele saiu lá fora, olhou, tinha gente lá dentro da vendinha dele, tinha gente para fora, todo mundo olhou na hora que estourou esse refrigerante, todo mundo olhou, e ele guardou para ele mesmo. Ele até falou: olha, eu nem conto isso aí pros outros, porque a turma dá risada, mas você sabe, eu vou te contar uma coisa, viu? Vou contar uma coisa pra você. Isso depois que acontecido, tempo já, olha, não é todo dia não. Ele contando e ouvindo ele contar. Não é todo dia não, mas sempre acontece uma dessas. Tem dia que essa porta dessa geladeira aí abre e fecha sozinha. Ó, ela tem um imã aí na borracha que segura ela fechada. Você tem que até fazer força para abrir, muitas vezes. Mas tem dia que ela abre sozinha e fecha. Não cai nada, mas eu vejo ela abrir e fechar. E geralmente, por incrível que pareça, é mais ou menos nos horários que essa menina passava aqui para tomar o refrigerante. Que Deus a tenha. Que Deus a tenha em bom lugar. Então, ele ficou na crença que aquilo era alguma coisa assim, relacionada a essa menina. Alguma... Sabe a pessoa, eu vejo muito quando está em causa, quando a pessoa passa, gosta de uma coisa demais e quando se desencarna, que não consegue se desligar daquilo que ela fazia, daquilo da onde ela vivia, ela não consegue se desligar das pessoas que ela gostava e fica vagando por ali. E eu imagino que talvez essa menina que não teve a consciência do que ela viveu, do que ela fazia, e talvez não tenha consciência que ela já está em outro plano, talvez ela esteja imaginando nesse plano que ela está, que ela continua entre nós. E esse hábito dela de tomar esse refrigerante, ela continua tentando fazer. É coisa que muitas doutrinas, muita crença ensina, que é essas almas que ficam vagando sem entender que já não estão mais aqui e continuam querendo estar nos mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas, perto das pessoas que gostavam. É causos que a gente ouve na estrada. Eu gosto muito de ouvir esses causos, e você sabe que me deu assim uma certa tristeza de ouvir esse caos, porque eu imagino que a pessoa que passa por isso, que tem uma consciência quando está viva, que não é certa da cabeça, que tem algum problema, que depois que parte para outro plano não consegue entender que estão em outro plano e conseguem e continuam passando por situações, fazendo essas situações acontecerem ainda. Eu acho que essas pessoas, essas almas, esses espíritos precisam de um encaminhamento, sabe? De oração. Precisa de alguém que esteja com o espírito elevado para ajudar essas pessoas a encontrar o caminho da paz. É o que eu sempre ouvi contar, sempre ouvi dizer. Já falei com bastante pessoas religiosas de várias doutrinas, cada um tem uma explicação. Eu simplesmente estou contando o caos aqui. Eu achei interessante esse caos, eu achei, sabe, a pessoa contando assim, muitas vezes a pessoa não dá credibilidade, mas eu acredito que tem um fundo de verdade. E como eu sempre falo, baseado na emoção da pessoa me contando. Talvez possa ser uma história que a pessoa criou, não sei. Mas qual é o sentido da pessoa criar uma história do nada assim, para contar para os outros? Troco de quê? Então, eu prefiro acreditar. E geralmente, depois de ouvir uma história dessa, eu faço até o nome do pai para, talvez, como se fosse um incentivo, um apoio para essa alma que está aí vagando aí. Ô meu amigo, tá gostando do caos? Então inscreva-se e ative as notificações. Ah, e se tiver a possibilidade de nos avaliar, deixe 5 estrelinhas aí para nós. E se quiser colaborar mais ainda, você pode nos ajudar com um cafezinho, através do Apoia-se. Aí você terá acesso a um grupo do WhatsApp comigo e outros apoiadores, com muita prosa boa. Nos siga também nas redes sociais. Você sabia que eu tenho um programa de rádio dedicado aos caminhoneiros e que toca muito modão dos bons? É o programa Voz da Estrada, com Márcio Coxa.
aqui na Rádio Cidade AM 770, da minha linda Cambé. Todos os links estão aqui na descrição deste episódio.